É isso aí então, pessoal. Vamos lá para mais um estudo aqui. Vamos continuar o estudo onde a gente estava abordando então essas questões aqui das parábolas e advertências sobre vigilância. Já entendemos aqui Mateus e agora a gente vai para Lucas 17, 22 a 37, dias de Noé e Ló. Muitos ensinamentos aqui. Pode anotar aí na sua Bíblia essa passagem, porque nós vamos então agora entender aqui a partir do verso 22 de Lucas 17. Anote aí então mais uma passagem sobre vigilância acerca do tempo do fim. Estamos já quase encerrando aqui esse nosso estudo, né? Então vamos lá. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais. Aqui já está falando sobre falsos profetas, né? Que vão dizer: está ali o Messias, Jesus voltou, está ali o Cristo. E não é para acreditar neles. E hoje já está acontecendo isso. Ou seja, isso aqui é um sinal do tempo do fim. Um sinal que o Messias está voltando, tá, pessoal? De fato, né? Surgiriam enganadores dizendo que o Messias está ali, que Jesus voltou, ou até mesmo que a própria pessoa é o próprio Jesus Cristo. Tem muitos aí que já estão dizendo isso, né? Coisas que não eram ditas há tempos atrás. Ou seja, hoje está se cumprindo esse versículo. Tá? Verso 24. Porque assim como o relâmpago fuzilando, ou seja, aparecendo, né, brilha de uma outra extremidade do céu, assim será também no seu dia, ou seja, no dia do Filho do Homem, ou seja, no dia da volta do Messias. O Filho do Homem, pessoal, é uma expressão para dizer que é o Messias, tá? O Salvador. O Messias está querendo dizer aqui que a volta dele não vai ser secreta, não vai ser para poucas pessoas. Não vai ser visto por pouca gente. Não vai ser anunciado no YouTube. Não vai aparecer assim como se fosse uma pessoa normal, dizer eu sou Jesus. Esqueça isso. O Messias está dizendo, olha, uma comparação, assim como o relâmpago ele aparece de uma outra extremidade do céu, é muito alto, é muito visível, é um grande sinal, assim também, ele está dando uma comparação, será no dia da volta dele. Então não se deixem enganar, tá? Vai ser visível para todos. 25. Mas importa que primeiro ele, ou seja, o Messias, padeça, sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Você tem que ver que aqui estava, então, se referindo à geração que ele veio. Tá? Foi há 2000 anos atrás, aproximadamente. Quando é dito aqui esta palavra esta, isso aqui é um termo que é um pronome demonstrativo. Tá? Essa palavra esta é um pronome demonstrativo. E esse pronome demonstrativo, existe uma diferença. Aqui está esta. Tem uma diferença para essa. Essa é uma coisa, esta é outra. Essa remete a algo longe. Esta remete a algo próximo. Por exemplo, esta ou este controle de ar-condicionado ou climatizador. É este controle. Por quê? Porque está aqui na minha mão, próximo. Se esse controle estivesse longe de mim, sei lá, atirado lá no outro lugar, eu ia falar esse controle. Tá? Ou se isso aqui nem estivesse comigo, estivesse na mão de outra pessoa, estivesse fazendo aqui uma conferência agora online com alguma pessoa, uma entrevista, eu ia falar esse controle que está na sua mão. Se estivesse na mão de uma outra pessoa, compreendeu? Agora, quando está na minha mão, é este controle. Tem essa grande diferença. Ou seja, quando você encontra aqui esta geração, se refere à geração que o Messias estava lá naquela época. Ou seja, porque foi naquela geração que ele sofreu, ele foi crucificado, foi morto. Tá? Então ele foi rejeitado pelo seu próprio povo,
Então, por isso que ele está dando aqui, ó, primeiro, importa que o Messias sofra por esta geração. Tá? Verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como que foi nos dias de Noé? Ó, Noé, Gênesis aqui, a referência 2, Gênesis 7, Gênesis 6, 2, Gênesis 7, 7. Como é que foi? Verso 27 responde. O Messias está dando aqui, ó, próximo da volta dele, os tempos, o estilo de vida das pessoas, os dias serão semelhantes aos dias de Noé. Como é que foi o dia de Noé? As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Veja, é exatamente assim. Você não está entendendo, você não entendeu esse versículo. Esse versículo aqui não quer dizer que vai ter comida, que vai ter muita bebida e que as pessoas vão estar se casando. Não. Esse versículo não está dizendo isso, cara. O Messias está dizendo sobre os tempos, o estilo de vida das pessoas. É o quê? Indiferença. Falta de estarem vigilantes. Veja, o versículo não termina em comida, bebida e casamento. O versículo termina aqui, ó, todo ele. Veja o que o texto quer dizer. Até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. É isso que o versículo quer dizer. O versículo quer dizer que as pessoas serão pegas de surpresa, que as pessoas não estarão preocupadas com a volta do Messias, nem estarão crendo nisso. O texto está dizendo sobre indiferença, sobre falta de vigilância. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o tema parábolas e advertências sobre vigilância. Ó, veja, assim como, quando a Bíblia fala assim como, é uma comparação. Assim como o quê? Assim como foi nos dias de Noé. Como que foi nos dias de Noé? As pessoas estavam indiferentes. Noé alertou por 120 anos. Ninguém se deu por alertado. Rejeitaram a pregação de Noé. Da mesma forma, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como assim nos dias? Ou seja, nos dias próximos à volta do Messias, que são os nossos dias, o nosso tempo. Como? Como que como é que o Messias vai agora explicar essa comparação? Como é que foi nos dias de Noé? Será assim também nos dias do Filho do Homem. Próximo à volta do Messias, como as pessoas agiriam? Agiriam conforme o verso 27 diz. Qual era a preocupação e estilo de vida das pessoas na época de Noé? Comer, beber e se casar. O que é isso? As pessoas estavam mais preocupadas em viver para si, apesar de que isso aqui eram coisas. Comer, beber e se casar eram coisas extremamente necessárias naquela época. Não estou dizendo que não era necessário. O texto não está dizendo sobre o que é necessário que não é. O texto está dizendo, meu irmão, olha, entenda. Você, para entender isso aqui, você tem que entender a história de Noé. Lá em Gênesis, aqui, ó, 6 e 7, quando veio o dilúvio. Quando Noé ficou alertando as pessoas, pregando para as pessoas por 120 anos. Dizendo, vai vir um dilúvio, arrependam-se. O Criador vai destruir todo mundo, arrependam-se. Ninguém se arrependeu. Esse é o contexto. O contexto é que as pessoas rejeitaram a pregação, rejeitaram o alerta sobre o juízo divino e ficavam fazendo o quê? Indiferentes, comendo, bebendo e se dando em casamento, ou seja, vivendo suas vidas como se nada estivesse para vir, como se nenhum juízo estivesse para vir. É isso que o versículo está dizendo. Veja, você tem que entender a sabedoria, o entendimento que está dentro do versículo e não apenas as suas palavras.
Se você apenas entender suas palavras, etimologia de vocábulo é importante? É. Mas se você apenas entender o que está escrito aqui em etimologia de vocábulo, ou palavras que está, por mais que seja grego, por mais que seja hebraico, não importa. É importante saber isso aí, nos idiomas originais, só que isso não é tudo, cara. Do contrário, você vai se tornar apenas um teólogozinho de Araque, de meia pataca, um teólogozinho da Shopee, um debatedor, um fariseu moderno, que não entende o que está realmente querendo dizer o versículo. Então veja, isso tanto é verdade que eu estou falando aqui, que veja o que eu estava falando antes. Rejeitado. Estavam rejeitando. Haveria engano. Tá? Então veja, quando o Messias fala isso, ele está dizendo, olha, os dias que antecedem a minha volta, nesses dias as pessoas serão indiferentes, as pessoas serão egoístas, as pessoas estarão preocupadas apenas em satisfação egoísta carnal, em egocentrismo, rejeitando alertas, rejeitando o que o juízo divino está vindo. Noé alertou as pessoas por 120 anos e as pessoas rejeitaram. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será nos dias que antecedem a volta do Messias. Porque quando voltar o Messias, ele vai destruir os ímpios. É por isso, meu irmão. O Messias está dando uma comparação. E estamos vivendo esses dias. Quem diz que não estamos no fim dos tempos é um herege. Um falso mestre que diz que o Messias não está próximo de voltar é um falso mestre. É alguém que não tem o Espírito, porque o Espírito, quando vier, vos guiará por toda a verdade. É o Espírito que do Pai procede. Analise os sinais. Essa playlist inteira aqui, o tema é os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. E você não está percebendo os sinais. Tem mais, então. Verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, coisas normais. Sim, daquela época. O Messias não está dizendo que isso aqui é errado. O problema não está aqui. Em comer, em beber, em comprar, em vender, em plantar e edificar. O problema não está aqui. O problema está aqui, ó. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, porque tinha um juízo anunciado àquela cidade e aos moradores daquela cidade. O que aconteceu? Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. É aqui que está o problema. A indiferença é a marca do tempo do fim, a marca do tempo da volta do Messias. E hoje, meu irmão, estamos num período de trevas tão densas, de apostasia tão pesada que você não faz ideia. Gravíssimo. O juízo já está anunciado. Apocalipse, esse juízo foi escrito há 2000 anos atrás, quase. No tempo de entre 90 a 96 depois do Messias, no livro do Apocalipse. E não só em Apocalipse, mas também lá em Mateus 24, o próprio Messias também anunciou isso. O juízo já está anunciado sobre essa geração aqui. E o que as pessoas estão fazendo, meu irmão? Com 2000 anos de aviso? Nada. Indiferentes. É por isso que essa profecia aqui, ó, será também como nos dias de Ló. Ele saiu de Sodoma porque Ló acatou o aviso. Vai cair fogo do céu. Saia dessa cidade. A cidade inteira será destruída, com todos os seus moradores. Juízo divino.
choveu então fogo do céu, com enxofre, e destruiu a todos. Por quê? Porque as pessoas rejeitaram o aviso. E o que hoje as pessoas estão fazendo, meu irmão? Rejeitando o aviso. O exemplo mais claro disso é que este canal aqui, Firmeza da Verdade, tem mais de 500 mil inscritos. E cada vídeo que eu posto aqui tem no máximo 3 mil views, 4 mil views. O que você acha que as pessoas estão fazendo, meu irmão? Estão lá, vivendo as suas vidinhas. Estão lá preocupadas com o Natal, com virada de ano agora que já passou, com suas vidas egoístas, com suas satisfações carnais, com seus deuses, com as suas idolatrias, com suas vidinhas medíocres. É isso que as pessoas estão preocupadas. Então, as pessoas têm que entender isso. Olha só. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. O que hoje estão fazendo? Mesma coisa. Com alguns acréscimos. As pessoas estão vivendo suas vidas. O Evangelho, meu irmão, ele não diz para você viver a sua vida de forma egoísta. Pelo contrário, ele diz para você negar a si mesmo, tomar a cada dia sua cruz e seguir o Messias. Bem-vindo ao Evangelho. Meu irmão, o Evangelho é totalmente o contrário ao mundo. O Evangelho você vive para o próximo. Você ama o próximo. Você é a última pessoa. Você é servo de todos. Aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, sirva a todos. Isso é o Evangelho. Tá entendendo? Então, assim, cara, eu não sei se você realmente conhece o Evangelho de fato, tá? Os alertas estão sendo dados. O juízo já está anunciado. Meu irmão, olha quantos juízos aconteceram. Aconteceu o dilúvio, que foi o primeiro juízo que nós tivemos relato aqui da terra. Aconteceu depois fogo em Sodoma e Gomorra. Outro juízo. Pessoal, o Criador destrói pessoas. Deixa eu dar uma notícia para você. O Criador destrói pessoas, você sabia? Você sabia que o Criador mata? Sim, ele que deu a vida, ele tira. Simples assim. Ele é o autor da vida. É ele que tem o poder e o direito sobre a vida de tudo e todos. Ele faz o que quiser com a sua criação. Ele é o Criador, o autor. Autor vem a autoridade. Ele tem a autoridade sobre tudo e todos. Ele faz o que quiser. Ele é soberano. Você rejeitar isso, então significa que você nem conhece o Criador. Simples assim. Você quer realmente a realidade ou você quer viver seguindo aí esses pseudo-pastoreco desgraçado que não ensina nada disso que eu estou falando aqui para você? Cadê que eles vão ensinar que o Criador se ira? Salmo 7, Salmo 5:5, ele se ira, odeia o homem sanguinário e fraudulento. Salmo 7 diz que ele se ira todos os dias. Essa ira dele não é a ira humana. A ira dele é o poder contra o pecado. Ele faz justiça. Você entende isso? O Criador já destruiu muitos povos. O Criador já matou muita gente. Eu não estou entendendo, Rômulo. Como assim? Você está falando que o Criador é mau? Não, cara. Pelo contrário. Ele é bom e justo. Você tem que entender que o mandamento que fala em Êxodo 20 não é não matarás, é não assassinarás. Tecnicamente, o Criador não assassina ninguém. Ele é o autor da vida. Você não deu a vida para depois você ir lá e matar alguém. Não. O Criador que deu e pela sua graça. E as pessoas hoje só estão vivas pela graça. Hoje, qualquer pessoa e ser vivo que está existente e vivo nessa terra só está vivo pela graça e bondade e benevolência do Criador. Nem aqui ninguém estaria se não fosse da vontade dele. Você já tem que agradecer só pelo fato de estar vivo. E a morte é o fim de todos os seres humanos. Acorda. Então assim, mas é muito duro esse discurso. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo à realidade. Quem é que mandou o dilúvio a essa terra? O Criador. Matou lá crianças, idosos, mulheres, homens, animais.
Preservou alguns animais, né, para dar continuidade. Por isso a Arca de Noé. E preservou Noé. Já abordamos isso em outros vídeos. Noé e sua família. Vontade do Criador. Aí as pessoas pensam, nossa, mas isso é muita maldade? Maldade, meu irmão. Você sabe como é que estava a questão de Gênesis naquela época? Em Gênesis 5 e Gênesis 6 ali, havia se multiplicado a maldade sobre a terra. Aqui, ó. Quando a gente vê aqui, ó, em Gênesis 6, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio no seu coração. Gênesis 6,5. Um dos versículos que você tem que anotar na sua Bíblia que comprova a depravação total. Meu irmão, desde Gênesis 3 começa isso. E se alastra. Então ele mandou um dilúvio. Está aqui, ó. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Você está entendendo? A situação... Ó, o verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Tá? Muitas mortes, violências. E muito mais. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Foi da vontade dele fazer isso. Quando não tem mais jeito, o Criador dá um jeito, entenda. Tá? Então, a obra que ele fez já não estava a mesma, corrompeu. Da mesma forma hoje, meu irmão. Da mesma forma hoje, está acontecendo a mesmíssima coisa. Ó, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Fez aliança com Noé para conservar ali a família dele e os animais. Assim fez Noé. Pronto. Vamos para Gênesis 7 para você ver uma coisa. Entra na arca, levou os animais, aves. 7 dias vão mandar o dilúvio. Noé fez isso. Entraram na arca. Houve aí copiosa chuva durante 40 dias e 40 noites. Pronto. Pereceu, ó. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como animais domésticos, animais selváticos, todos os enxames de criaturas povoam a terra e todo ser humano. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, com exceção de Noé e sua família. Você está entendendo? Então, assim, você tem que entender que já houve um extermínio por parte do Criador sobre essa terra. E vai haver outro. É isso que você tem que entender. E os alertas estão sendo dados. E o que as pessoas estão fazendo? Não estão nem aí. Cumprindo assim isso que o Messias falou em Lucas aqui. Lucas 17, 22 a 37. Ó, as pessoas estão, assim como no dia de Noé, comendo, bebendo, casando, dando esse casamento. Mas Noé entrou e o dilúvio destruiu a todos. Vai acontecer o mesmo. Indiferença, rejeição dos alertas. Vamos continuar aqui então. A gente parou aqui, ó, em Sodoma. Tá? Muitos pecados. Vai vir juízo. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e
tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Ou seja, não se preocupe com seus bens. Aqui está dizendo que, isso tudo vai ser destruído da terra. Tá? Preocupe-se com a sua salvação. Muitas pessoas vão fazer igual a mulher de Ló. Aqui, ó. E de igual modo, quem estiver no campo não volte para trás. Ou seja, não tente salvar nada material. Não vai adiantar. Tá? Você pode tentar aí, é outro assunto, meu irmão. Tá? Você tentar sobreviver na tribulação é outro assunto. Aqui está falando do amor aos bens. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Verso 32, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Como assim? Ela quis voltar para Sodoma. Ela quis voltar para sua cidade. Ela ainda amava alguma coisa de lá. Esse é o problema. Então, o que ele está querendo ensinar aqui? Cuidado. Quais são os seus deuses? Será que você ainda não ama muito esse mundo aqui? Meu irmão, tem que entender que esse mundo aqui é uma passagem. Tudo uma passagem, cara. Verso 33, ele continua alertando, ó, sobre a mulher de Ló aqui, ó. O que aconteceu com ela? Ele vai dar um respaldo no verso 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. O que ele quer dizer aqui? Ele não está dizendo para você se matar, não. Entenda uma coisa, ele está dizendo que, ó, quem ama a sua vida, ou seja, quem vive de forma egoísta, ele diz aqui, quem quiser preservar a sua vida, nesse sentido, ou seja, o que ele quer dizer com isso, preservar a sua vida? Não quer dizer que você não deve ter um cuidado próprio. Ele está querendo dizer quem ama a sua vida mais que o Criador, quem ama a sua vida mais que o Evangelho, quem ama a sua vida mais que ama o Messias. Cuidado com isso, porque ele fala, olha, você vai perder. Você vai perder. Assim como a mulher de Ló. Assim como todos aqueles que viviam na época do dilúvio de Noé, meu irmão. Tá? Ele quer dizer o seguinte, você não vai ser salvo. É por isso que o próprio Messias fala em outras passagens, aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. O nível do amor que ele requer é altíssimo. Você está entendendo? É o amor agape. Não é amor philos, não é amor adelphos, não é amor philadelphos, não é amor storge, não é amor, muito menos eros. Tá? São vários tipos de amor que eu acabei de citar para você em grego aqui. Amor fraternal, amor erótico, amor de irmão, amor familiar, nenhum desses. É amor agape. Ele requer amor sacrificial. Para você ver o nível. Por isso que ele fala aqui, ó. E quem perder de fato, a salvará. Ou seja, quem não viver para si, quem viver para o reino celeste, quem viver para o Criador, quem viver para o Evangelho, quem viver para o Messias, significa que você de fato ama o Messias. Esse salvará a sua vida. Esse ganhará a vida eterna. Herdará a vida eterna. Compreendeu, meu irmão? Bem-vindo ao Evangelho, cara. Verso 34. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Sim, aqui está falando do arrebatamento. O que você tem que entender é que esse arrebatamento não é antes da tribulação, tá? Tudo isso aqui que eu falei, de modo algum se remete a período arrebatamento antes da tribulação. Tudo é final. Tudo é final. Veja, está falando num contexto, os versículos anteriores que a gente leu aqui, tudo de destruição. Destruição total. Como é que o arrebatamento vai vir antes? O arrebatamento é no final da tribulação, na volta do Messias. A Bíblia deixa isso muito claro. Eu já tenho estudo bíblico sobre isso aqui no canal, Firmeza da Verdade, só você ver sobre o arrebatamento da igreja, tá? Então, o que acontece? Digo-vos, naquela noite, interessante, né? 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado do outro. Ou seja, está falando que alguns
Por que ele fala isso aqui no versículo 34? Porque no versículo 33, ele está dizendo que alguns amam mais a sua vida do que o Evangelho, o Criador e o Messias. E o primeiro mandamento é: amarás o Criador acima de todas as coisas. É por isso. Eles não amam. Por isso não vão ser salvos. E está dizendo que alguns são casados. 2 estarão numa cama, são casados. Um será tomado e deixado o outro. Está falando que um cônjuge vai ser salvo, o outro não. Nesse sentido, a salvação é individual, né? Nesse sentido, por mais que estão ali, vai ter um cônjuge que não foi regenerado. E o outro é regenerado. Por isso que um vai ser salvo, o outro não. 2 pessoas também estarão aqui trabalhando juntas, moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Ou seja, eleição, né? 36, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, mesma coisa. 37, para encerrar. Então, lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Os discípulos perguntaram para o Messias. Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Esse versículo aqui tem vários significados, tá? E eu já expliquei ele várias vezes. Tem muitas coisas. Como, por exemplo, onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Tem muito significado para esse versículo. Um deles é que aonde os eleitos estiverem, ali haverá o arrebatamento. O Messias vai arrebatar esses com os anjos. E também a grande carnificina que vai acontecer no final da tribulação, porque vai ter muita gente morta, tá? Muita gente vai ser assassinada. E ali também haverá muitos sinais. Então, por quê? Porque um corpo morto, o abutre vai só ali, tá? Um abutre não vai num corpo vivo. Os abutres só se alimentam de corpos mortos, tá? Então, vai estar ali uma localização. Ali volta o Messias, tá? O próximo estudo, então, vai ser sobre Lucas 12, 35 a 48, sobre o servo vigilante. Última parábola, último vídeo que a gente vai fazer, antes, então, da gente entrar no Apocalipse. A explicação inteira do livro do Apocalipse, tá? Então, próximo vídeo não perca, vai ser importante aí sobre o servo vigilante. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E me siga nas redes Telegram, Instagram, Romulo Braskin. Link aí, importante para o meu Telegram também. E a playlist completa vai estar aqui também embaixo, no primeiro comentário fixado no topo. É isso, até a próxima. Que Deus abençoe.